risco para dar certo. Você é um cara muito curioso. Eu sou um cara... eu acho que... Eu não sei se eu sou tão curioso, na verdade. Eu gosto das coisas mais profundas, sabe assim? Não 30 coisas, Você gosta assim. de se aprofundar num assunto É, e entender o cerne ali da questão. Exato. Às vezes eu vejo a curiosidade mais como esse entendimento de superfície. Esse não me interessa tanto. Eu não fico flanando a internet para ver qual é a última novidade. Eu nem sei qual é a Sim. última novidade, nem me interessa. Eu acho que é perda de tempo. O que eu fico é buscando nas áreas que eu acho que são as importantes, as coisas legais que estão lá, para criar e para entender o que já está feito. Você como um homem com bastante conhecimento, com uma carreira muito longínqua de estudo e tudo mais, o que você acha do término do Zé Felipe com a Virgínia? Minha primeira resposta eu não tenho a menor ideia, entendeu? Assim, eu sei lá do término, mas deixa eu pensar. Você conhece o Zé Felipe? Sim. Eu nunca ouvi uma música dele, mas eu sei que ele é um cantor de sertanejo, country, sei lá, qualquer Isso. coisa do gênero. E a Virgínia eu sei que é influencer. E eles se separaram, não tenho a menor ideia por quê. Eu não tenho a menor ideia de nada sobre esse assunto. Mas eu sei que o assunto está repercutindo na mente das pessoas. E isso daí sim merece uma reflexão. Então, É verdade. sobre esse ponto, isso eu posso dizer com clareza. Por que as pessoas se interessam tanto na vida de celebridades Então, assim? Por que as pessoas demandam tanta energia? Eu vi pessoas que choraram com o término da Virgínia e Zé Felipe, pessoas se emocionando pessoalmente. Qual que é esse fenômeno que acontece das pessoas se interessar tanto por celebridades? Então, isso é muito interessante, né? Olha, a gente tem basicamente dois grandes mecanismos. Um mecanismo, que é o mais comum, é o seguinte: a mera exposição a alguém ou alguma coisa faz com que você comece a gostar mais deste alguém ou alguma coisa. Olha que coisa maluca. Portanto, se você mora num prédio e aquele prédio tem uma escultura no térreo que é horrível, e você mora a vida inteira nesse prédio, aí você vê aquela escultura horrível e você passa, aí quando você era pequeno você um dia foi lá, chutou a escultura horrível, fez não sei o que, papapá, e ela tá lá. Um dia você muda do prédio e você tem saudades, você lembra com carinho da escultura horrível que fazia parte do seu passado. Uma porção relevante do fenômeno da nostalgia está baseado nisso. O efeito da exposição gerando afetividade. Olha que coisa engraçada, né? A gente acha que tem que gostar intencionalmente de alguma coisa para que ela nos marque e produza sentimentos como nostalgia e saudade. Não, as coisas meramente pela exposição causam isso. E essa é uma das razões pelas quais celebridades são amadas. Há o efeito da exposição. As pessoas começam a te ver mais e só por te ver elas começam a gostar de você. Em cima disso, tá? Então essa é a primeira base, assim. E a propósito, isso explica toda a estratégia do marketing contemporâneo, que é basicamente baseado em repetição, né? O princípio fundamental, olhando o marketing como uma área da administração, tá? Então, a gestão da comunicação está baseada na importância da repetição. É claro que tem muitas outras coisas, a produção do desejo e tudo mais, mas a repetição é fundamental. Ninguém bota fé em quem não conheceu, não viu 30 vezes ou 3.000 vezes e assim por diante. Tem um outro fenômeno que é o seguinte: quando a gente encontra no outro alguma coisa que a gente acha interessante e que a gente eventualmente gostaria de ter, a gente projeta nessa pessoa muitas outras características que nós gostaríamos de ter e que eventualmente a gente identifica que não tem ou não tem na quantidade que a gente gostaria de ter. Esse é um mecanismo chamado identificação projetiva. Então, por exemplo, você pensa num super-herói, tá? Qual que é a estrutura arquetípica do super-herói? O super-herói não é simplesmente aquele que tem superpoderes, que faz as coisas muito bem, que é invencível. Não. Esse é o descritivo do ChatGPT do herói. Esse é o trivial. O super-herói é aquele exemplo de moralidade, é aquele exemplo de pessoa. O super-herói é o arquétipo da pessoa que você gostaria de ser se o seu ideal de eu pudesse substituir o seu eu real. E a celebridade
ela também é imbuída dessas identificações projetivas, ou seja, como eu falei, você identifica alguma coisa que você acha que é bacana. Então, o cantor Zé Felipe. Zé Felipe. O seu xará. O Zé Felipe, ele... É só a parte do Felipe, né? Ele canta, aí você olha e fala, poxa, o cara consegue ter essa segurança no palco, essa coisa, e aí você projeta em cima dessa personalidade outras características que eventualmente essa personalidade não tem. Se você fizer passar uma semana com ela, você vai se surpreender como não é nada daquilo. Sim. Mas é natural que aconteça esse processo, porque a identificação de uma característica desejável faz com que outras sejam injetadas, e aí a coisa acaba criando essa aura. É o lance dos gurus. De onde surgem os gurus? Simplesmente dos seus conhecimentos, dos seus ensinamentos? Não, os gurus surgem das projeções identificatórias das pessoas que gostariam de ter algo que elas não têm, e elas viajam que o guru tem. E é engraçado, porque assim, eu venho do mundo de produzir ciência para cientistas e produzir conteúdo intelectual sério para discutir com outros intelectuais, onde o que é bem-vindo é alguém tentar te demolir. É o natural. E aí você começa a fazer isso, por exemplo, nos jornais, e na rádio, na TV e tudo mais. E aí as pessoas vêm, elas também, acontece isso comigo também, da pessoa falar que eu tenho alguma coisa... E eu falo, mas eu não tenho essa coisa que você está falando, nem um pouco. É uma projeção, entende? As pessoas acham, porque... Não, eu identifico que você escreve muito bem. Então você deve ser a pessoa, assim, mais descolada. Não, mais super ótima para ser amigo. Não, eu gosto de ficar na minha casa, sabe? Assim, é totalmente o contrário, eu não quero... Então é natural, isso acontece com todo mundo. A base desse fenômeno está na família. As crianças projetam nos seus pais aquilo que elas identificam como interessante, ou aquilo que elas acham que forma uma pessoa que é um ideal de eu, e elas projetam todo o resto. E o amadurecimento é descobrir que não. Então, é por isso que as celebridades, elas têm essa aura. Vem de um movimento que surge na infância e ele tem essas características. O interessante aqui nesse caso, olha só, em geral, a internet, ela é polarizante. E por que a internet é polarizante? Por uma questão comportamental. É o seguinte, para você clicar ou comentar alguma coisa, você tem que sentir algo visceral. Por quê? Porque existe um custo energético. A reação mais esperada de alguém em frente a algum conteúdo é simplesmente não fazer nada. Você entende esse ponto? Existe um custo da oportunidade, como falam os economistas, de você exercer um comportamento que não vai ter um retorno material para você. Do ponto de vista biológico, entendeu? Você vai lá e vai fazer um comentário e dane-se seu comentário, você não ganha nada com isso. É como uma retribuição. É como você dar uma esmola, é como qualquer coisa que tem algo de proativo, para o bem e também para o mal. O que isso produz? Isso produz emoções polarizantes. Porque, afinal de contas, o que é visceral é sempre aquilo que é motivado por um impulso positivo interior ou um impulso negativo, nunca por uma percepção neutra, equilibrada, de bom senso. Então, a internet é intrinsecamente polarizante. E o que acontece é que quando casais se separam, e aí está o ponto, e eu acho que é aí que a gente empacota o fenômeno, esses ideais de ego, esses ideais de eu, eles começam a revelar o seu caráter polarizante na esfera negativa. Por quê? Porque tem os meninos, sobretudo os meninos que vão projetar características desejáveis que gostariam de ter no Zé Felipe, e as meninas que vão projetar as suas características desejáveis na Virgínia. E aí, isso gera como se fosse uma espécie de uma dicotomia, isso gera uma dicotomia, que é como se ela existisse no mundo real. Não necessariamente ela precisa existir, entendeu? Tem casais que terminam quebrando um puta pau, tem casais que terminam numa boa, entendeu? Terminam porque a melhor coisa para eles, no bom senso, era terminar. Não sei qual foi o caso aqui, mas o que importa é esse caráter polarizante faz com que a coisa vire como duas torcidas. E aí uma separação cria uma espécie de rixa imaginária entre grupos da internet, e é essa rixa imaginária que torna o fenômeno popular. Então, em última análise, qual que é o mecanismo de popularidade? É um mecanismo de dicotomia entre ideais de egos formados a partir de projeções que identificam uma característica positiva e criam uma fantasia em torno de todas as outras. Faz todo sentido. Você falando sobre